Olá, gente, eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui para a TVI. Olha, nós queremos iniciar o programa de hoje abordando um dos temas mais dramáticos, mais tem preocupado o povo baiano, que é a questão da insegurança. A violência parece que está dominando o Estado. Antes existiam aqui várias, dezenas, são mais de 50 facções criminosas, cujos dados oficiais revelam ser o Estado baiano, onde mais se prolifera esse tipo de situação. Nem São Paulo e Rio de Janeiro juntos tem metade da quantidade de organizações criminosas que a Bahia. Então, estamos num momento apreensivos, porque a violência acaba recaindo sobre todos os segmentos da economia, sobretudo da economia baiana. Porque nenhum empreendedor, nenhum empresário, comerciante de outros estados vão querer investir na Bahia em função do temor de que a qualquer momento a sua empresa pode ser vítima de bandidos e dessas ditas organizações criminosas. Para agravar a situação, parece que há um deboche dos bandidos contra o Estado, uma provocação. Porque recentemente, 60 bandidos aterrorizaram Salvador, incendiando diversos veículos, inclusive uma viatura da Polícia Civil. Uma situação inacreditável de confronto em que parece que o Estado tem força para reagir. São mais de 30 mil policiais militares que parecem não existirem no Estado. E se a gente for nas principais avenidas das principais cidades, a gente não vê a presença da polícia. Itabuna é um dos exemplos. A Avenida do Cinquentenário, que é a artéria principal da cidade, onde transitam em média 20 mil pessoas, de maneira ininterrupta. Qualquer horário comercial estão ali numa média de 20 mil pessoas, onde você não vê 4 policiais. Então, é uma situação incompreensível, porque você vê a polícia militar nos cartórios, você vê a polícia militar no fórum, em algumas agências bancárias, em algumas repartições públicas, mas você não vê a polícia na rua. Quando a gente fala de periferia, a polícia só chega quando o crime já está consumado. Não há uma polícia preventiva. Não há uma técnica ou estratégia de conter o crime que já está mapeado geograficamente pela própria polícia, onde você identifica ali os lugares mais vulneráveis. Mas não há uma política pública, uma estratégia de enfrentamento. Porque se tal bairro é o bairro onde mais acontecem assaltos, é ali onde as viaturas devem transitar. É ali onde tem que ter a presença da polícia para que estes crimes não aconteçam e, se acontecerem, não coloque aquela localidade como referência de maior quantidade da prática desse crime. Aqui se sabe tudo, porque a polícia tem estudos, a polícia tem técnica, a polícia tem até agente de segurança. O que a polícia não tem é presença. Há um paradoxo neste fato, porque como é que a gente tem polícia nos quartéis, nas instituições, mas não tem polícia na rua, que é onde acontecem os crimes? Por outro lado, quando a polícia vai para a periferia, sobretudo no turno da noite, há uma barbárie, sobretudo contra pretos e pobres. Não é a mesma polícia que vai no Cidadele, que vai no Góes Calmon, que vai no Jardim das Acácias, nas localidades da classe média alta. A polícia, embora seja o mesmo agente, ou os mesmos componentes, mas não tem a mesma ação. Há uma distinção, como se alguns policiais fossem dotados de uma personalidade preconceituosa, racista e homofóbica contra quem é preto e pobre. Então você tem a polícia que comete barbaridades, e a gente tem que registrar que não é a maioria, é óbvio, porque senão seria um pandemônio.
Mas existem na polícia os bandidos fardados. E por outro lado, você tem os bandidos chamados comuns, os assaltantes, os estupradores, os arrombadores de estabelecimentos comerciais e residenciais, os homicidas, os latrocidas, os psicopatas, os sociopatas. Nós temos um histórico de violência que já perdura por alguns tempos. A Bahia vem liderando, ano a ano, a quantidade de homicídios que acontecem nas 27 federações nacionais. Nós temos aqui os piores índices. Não dá para entender por que isso está acontecendo, porque a Bahia é um estado rico. É um estado que poderia dotar a polícia de melhores condições de enfrentamento, sobretudo tirar a polícia dos quartéis. Eu me recordo que no primeiro mandato do governador Rui Costa, que diga de passagem um dos piores governadores da Bahia, que só não foi pior do que o atual, eu até, numa coletiva, numa conversa reservada, o parabenizei, porque ali, naquele momento, havia a iniciativa de colocar a polícia na rua. Isso não aconteceu, ficou só na promessa. Porque polícia na rua significa bandido fugindo. O bandido não está onde a polícia está. O bandido tem medo da polícia, porque o bandido sabe que não pode mexer em policial. Se o bandido mata um policial, pode ter certeza absoluta que o revide é apavorante para eles. E eles sabem disso. Mas é preciso que a polícia esteja lá. É preciso que o Estado dote as vias públicas da presença policial. Porque não tem cabimento, a poucos metros da governadoria, o Comando Vermelho ousar se identificar, colocar lá a sua marca, no crime de incendiar dezenas de veículos, num ato provocativo, mas sobretudo de vexame, de constrangimento para o Estado, porque o Brasil todo soube desta ocorrência. E qual é a imagem que a gente tem da Bahia para o resto do país e do mundo? É de um Estado desguarnecido, é de um Estado onde chegou o Comando Vermelho, porque antes havia o histórico do primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho, o CV, se restringirem a Rio e São Paulo. Você tinha o PCC em São Paulo e você tinha o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. E aí eles tinham os pendulicários deles, os franchising deles, nos estados, sobretudo no Nordeste. Por isso que aqui em Itabuna existem 3 facções criminosas, que são Raio A, Raio B e DMP. Mas me parece que o Comando Vermelho, insatisfeito com a atuação dessas facções criminosas, eu achando que eles estavam atuando de maneira diminuta, decidiram exportar para cá, né? Alguns dos seus dirigentes estão aí barbarizando. Chegaram dizendo, estamos aqui. Chegaram dizendo, olha, o Estado não venha não porque perde. Numa situação esdrúxula, numa situação sem cabimento, inimaginável na cabeça de quem tem raciocínio, porque não pode, o Estado é que deve mandar. O comando está no Estado, a força está com o Estado, é a polícia que tem o dever de fazer com que o Estado se estabeleça na localidade e não os criminosos. Até porque, para ser um policial militar hoje, sobretudo de sargento para cima, tem que passar por uma academia militar onde é aprendido ali o uso do armamento, as técnicas de abordagem, o preparo físico, o preparo psicológico, mas sobretudo o aprendizado de estratégia de combate. Já os bandidos não. Muitos dos bandidos são adolescentes, moleques que mal sabem usar uma arma. Até tem um fuzil, até tem um armamento pesado, mas não sabe fazer a mira porque não aprendeu. Não sabe a técnica, inclusive, do enfrentamento corpo a corpo, do combate. São meninos que o comando coloca na rua porque precisa de soldados deles lá, junto à população, né, protegendo as bocas de fumo, praticando assaltos. A maioria é moleque que não gosta de estudar, não quer trabalhar, não quer se profissionalizar, tem 15, 16, 17 anos e acabam sendo adotados pelas facções criminosas e colocados na rua sem nenhum preparo. Por isso que muitos estão morrendo. Por muitos que estão encontrando aquilo que estão buscando. Porque a prosperidade do crime é
é a morte, sabe? Ninguém entra numa criminalidade com perspectiva de se aposentar como bandido. É impossível. As pessoas se aposentam como cobradores de ônibus, como comerciários, como advogados, médicos, radialistas, como profissionais normais. Mas eu nunca vi alguém que começou no crime aos 15 anos chegar aos 20 anos que não tenha sido morto ou preso. Bandido nenhum fica mais de 5 anos sem ser preso ou sem ser morto. É impossível. Agora, o moleque que entra no chamado jovem aprendiz, ele pode se aposentar ali como gerente da empresa, como superintendente, como diretor e quem sabe até como um próspero empresário. Porque ele começou a trabalhar cedo. E o trabalho faz prosperar. Trabalho é a garantia de no final do mês ter um salário. Sem medo da polícia, sem medo do sistema. Mas o moleque que está entrando no crime aos 15 anos, não tem futuro. Não tem como ter futuro. Nunca vai ter felicidade na vida. Vai ter momentos de alegria, porque vai fazer um assalto, vai estuprar, vai matar, e vai ter um momento de regozijo ali. Um momento curto de alegria. Mas não vai ter felicidade, que vai estar sempre apreensivo. Com medo dos rivais, com medo dos comparsas, com medo da polícia e sempre temeroso das coisas. Porque não há como ser feliz sendo bandido. Não há como prosperar sendo bandido, com exceção na política. O cara é bandido, entrou na política, vai ser deputado, vai ser governador, vai ser vereador, vai ser prefeito, vai ser presidente, aí é bandido onde o crime compensa. Se o bandido quer ser presidente da república, ele pode até ser preso, vai ser liberto e vai ficar cada vez mais bilionário, enriquecendo os seus comparsas, e vai morrer, vai se aposentar como bandido na política. Mas no assalto, no estupro, no arrombamento de estabelecimentos comerciais e residenciais, no latrocínio, não tem futuro, não prospera, não tem condição. Eu não conheço um. Eu conheço até ex-bandidos. Eu conheço ex-assaltantes, conheço ex-homicidas, tenho amizade com alguns. Eu conheço esse tipo de gente, ex-bandido, mas não conheço bandido aposentado. Porque não existe e não há essa possibilidade. Repito, 5 anos no máximo de atividades. Cujo desfecho é de transporte com somente 2 alternativas. Rabecão, que é quando é assassinado, ou então camburão, quando é preso. Aí quando ele é preso, começou aos 15 no crime, foi preso aos 20. Aí vai passar no mínimo 5 anos se for preto e pobre. Se for um bandido rico e branco, vai passar lá 4 dias, 5 dias. Mas se for preto e pobre, e aqui eu me refiro a 99% dos criminosos, aí vai passar no mínimo 5 anos na cadeia lavando cueca para bandido. Aprendendo como praticar mais crimes. E ao sair do cárcere, e os dados oficiais revelam que são 98% de reinserção na sociedade, das pessoas que se ressocializam, que mudam de vida e que acabam aprendendo que o crime não compensa. Então essas pessoas, ao chegarem no presídio, elas acabam tendo uma vida infernal, enfrentando circunstâncias que são de dissabores diários. Então, ao saírem de lá, eles acabam sendo mais bandidos do que quando entraram. Que às vezes o sujeito entra como ladrão e sai como assaltante, como ladrão, como estuprador e como homicida. Normalmente, quem é preso por um crime acaba saindo especializado em diversos outros crimes. E é essa situação que deveria conscientizar os indivíduos de que esse é um caminho que não pode ser percorrido e que acaba fazendo da Bahia um estado de espírito de porco no setor. Não tem cabimento, repito, na capital baiana, a poucos metros da governadoria, o Comando Vermelho se identificar como causador do incêndio de dezenas de veículos, inclusive, repito, uma viatura da Polícia Civil. Não tem cabimento isso. Tem que haver uma providência urgente para que não permaneçamos com esse sentimento de orfandade no setor de segurança pública. Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Bom, nesse segundo bloco a gente vai bater um papo com o pastor Edivaldo Júnior, ele que tem tido uma militância, um ativismo muito intenso em função das ocorrências políticas que estão apavorando o povo brasileiro, envergonhando o Brasil internacionalmente e com práticas que são abomináveis, que são inexplicáveis à ótica de quem quer um país com a pujança que tem o Brasil. Nós somos uma nação de um povo muito acalentador, muito resignado, muito pacifista, mas a tolerância tem limite. E o que está acontecendo tem feito o povo ficar desesperado em decorrência de que está tudo diferente daquilo que foi prometido. O povo até tolera o político ladrão, tanto que o Lula foi eleito presidente novamente. Há uma tolerância pelo chamado rouba mais faz. Como Lula se propaga como pai do Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e alguns outros programas de assistencialismo e não de assistência social, ele acaba sendo beneficiado pela teoria de que há uma tolerância do eleitorado para o político que é ladrão, que é corrupto, que é gangster. Mas o povo não tolera mentira. O povo não suporta o político que mente. E Lula, Jerônimo, essa turma tem exacerbado nesse festival de lorotas que tem ocorrido nos últimos tempos. O Lula que prometeu picanha não está podendo garantir as pessoas comerem farofa de ovos, porque os ovos estão caros. Eu me lembro que até recentemente nós éramos perturbados por uns veículos que passavam com sons altos, dizendo ovos a R$10, cartela dos ovos a R$10, 30 ovos, R$10. Então esse carro sumiu, não existe mais esse carro. No comércio tinha as chamadas lojas 1,99, também sumiu, não tem mais, né? A picanha se transformou em abóbora. Então muitas mentiras ocorreram para o convencimento e a persuasão do eleitorado. E o Brasil, infelizmente, supostamente na sua maioria, porque há dúvidas sobre a lisura das urnas, voltou a gritar Barrabás. No tempo em que a gente tinha tudo para prosperar, para consolidar conquistas, infelizmente houve um retrocesso. Agora, recentemente, para dar uma demonstração do quanto estão abusando do dinheiro público, o presidente dos Estados Unidos e a sua esposa, a primeira-dama, eles foram ao funeral do Papa no Vaticano com um jatinho particular, os dois apenas. Os dois, um chefe de cerimonial, o piloto e o copiloto. Mas a comitiva era de somente 2 pessoas. Lula foi com 20. 20 parasitas. 20 pessoas desnecessárias naquele ambiente.
Porque teria que ser somente Lula e, infelizmente, a primeira-dama de um país que mais envergonha um povo, que é a tal da Janja. Acho até que não cabia ela ali, porque ali é um lugar de mulheres recatadas, enfim. Mas o fato é que o Brasil tem dado demonstração para o mundo de que não é um país sério. Seja por um povo complacente com a corrupção, seja pelo próprio governo que é protagonista dessa mesma corrupção. E aí, acontece nos municípios algumas vozes que aparecem contra esse tipo de absurdo. Aqui em Itabuna existem alguns protagonistas, alguns ativistas que estão tentando mostrar para a população o esclarecimento sobre os acontecimentos. É como se dissesse, vamos parar de gritar Barrabás, porque a situação está difícil demais. Entre estes ativistas, existe um pastor. E o interessante, por falar em pastor, é que assim que Lula foi eleito, os presídios festejaram, as bocas de fumo festejaram, os prostíbulos festejaram, os artistas da Lei Rouanet festejaram, a Rede Globo festejou, o STF festejou. Um absurdo, um absurdo, um absurdo. As igrejas choraram, as pessoas de bem choraram, os empresários choraram, os produtores do agronegócio choraram, as pessoas neste país que são de bem choraram, lamentaram, estão até hoje lastimando o resultado eleitoral, enquanto o crime está campeando e governantes, ministros estão indo nas bocas de fumo conversar com traficantes. O governo está liberando bandidos através do STF, porque o governo manda no STF. Então existe uma coisa, até a bandeira da seleção, olha que absurdo, cara, coisa de maluco. Até a camisa da seleção brasileira, essa coxa de calhorda, está tentando mudar a cor, porque a própria lei na Federação Brasileira de Futebol estabelece que as camisas do uniforme brasileiro tem que ser amarela ou azul. Não pode ter outra cor. Poderia até ter o branco, mas nunca foi usado o branco. Porque tem que ter as cores do Brasil. As cores do Brasil são 4. Que é amarelo, que é verde, que é azul e que é branco. Só existem essas cores. Não existe vermelho. O vermelho existe no escudo do PCdoB, na cor do PT, nos regimes sanguinários, ditatoriais, na corrupção e na cor do Satanás, porque o vermelho é a cor do Satanás. Agora, colocar a camisa da seleção brasileira vermelha, eu já não ia torcer, porque disseram que o técnico ia ser português. Aí não dá para entender uma seleção brasileira treinada por um português, sem demérito nenhum aos portugueses, a quem a gente deve, sabe, historicamente, diversos aprendizados, é óbvio, entendeu? Embora exista controvérsia dizendo que nós somos subdesenvolvidos justamente porque somos oriundos dos portugueses. Entretanto, se tem uma seleção brasileira treinada por um português ou por qualquer que seja outra nação, só faltava ser da Argentina. É um despautério que seria motivacional para eu nunca mais pensar em torcer para a seleção brasileira. Eu já não gosto de futebol, imagine. Mas estamos aqui com o Edivaldo Júnior. Edivaldo Júnior é um pastor, mas sobretudo é uma pessoa extremamente politizada, consciente dos acontecimentos, e é daqueles que não se afugenta, né? Daqueles que não recuam, aqueles que fazem os enfrentamentos porque não quer cuidar somente do seu rebanho, sabe? A preocupação de um pastor que bota a cara no mundo e que escancara seus posicionamentos políticos é aquela mesma adotada por Jesus quando ficou insatisfeito com os mercantilistas na porta do templo. É aquele mesmo que falou para os faraós, para os imperadores, né, que não, o mundo é de vocês, o meu é outro reinado. Aqui o cão, infelizmente, neste plano, parece que está dominando, parece que está campeando nos gabinetes políticos, governamentais. Então precisa de alguém assim, sabe, que seja revolucionário e que entenda que religião e política, infelizmente, estão no momento de cooptação, é um colado no outro. Não dá para falar somente de Deus sem olhar que o César, que o Barrabás está ali atazanando a vida do povo. Não dá para ser passível, não dá para se omitir diante da vulnerabilidade a que o semelhante está submetido. Por isso é que a gente acha lindo, né, um religioso se propor, se arriscar
entrar em rota de colisão com muita gente, até da própria igreja, que discorda da participação política. Mas como está ali por uma ideologia, ele enfrenta gregos e troianos, mas não retroage. Segue adiante, vai avante na sua predestinação de fazer com que o evangelho seja pregado, mas com o cuidado de cuidar das ovelhas. Porque o precipício está logo na frente. Se o pastor não disser para as ovelhas, olha, esse plano é humano, não é espiritual, mas nós vivemos da carne. E se dá prosseguimento a essa caminhada, lá na frente tem um abismo. Nós vamos morrer, nós vamos sofrer, nós vamos chorar. Então o pastor tem dever de fazer esse alerta. É que o Edivaldo Júnior está fazendo e é com quem a gente trava agora um bate-papo para saber inicialmente o que é que o motiva, o que é que te faz fazer esse trabalho de alerta, de despertar das pessoas para a necessidade da participação política efetiva na comunidade. Pastor Edivaldo, bom dia, querido. Bom dia, Val. Bom dia, telespectadores aqui desse programa maravilhoso. Uma satisfação estar aqui com vocês. Val Cabral, que é um ícone aqui da comunicação de Itabuna e região, da toda a Bahia. E é um prazer estar aqui. Bom, respondendo a sua pergunta, na verdade, quando a gente conhece a palavra de Deus de verdade, a gente não pode estar fazendo alguns relativismos, né? E o reino de Deus é, acima de tudo, um reino de justiça. Então, o nosso Deus, o Deus cristão, o Deus que a gente conhece ali da Bíblia, ele é justiça. E a gente, como filho de Deus, nós como filhos de Deus, nós precisamos expressar também esse caráter de justiça, e eu acredito que foi isso que me motivou a estar envolvido, de fato, de forma mais ativa na política. Até porque parece que são os chamados eleitores conservadores, a sociedade conservadora e, sobretudo, as igrejas, que mais tem sido combatida pelo sistema que está aí, né? Sim. A gente percebe em algumas inserções nas redes sociais uma vontade exacerbada de elementos ligados ao PT, PCdoB e, sobretudo, o PSOL, no enfrentamento contrário às igrejas, como se a igreja fosse inimiga da população. Quando nós na verdade, sabemos que ai desse mundo se não existissem as igrejas. Sim. Então, pastor Edivaldo, quando o pastor do rebanho, né, ele vai para o enfrentamento, ele vai fazendo um alerta, mostrando, olha, a gente não pode nunca deixar de conhecer a palavra, de pregar a palavra, mas a gente tem que cuidar dos semelhantes, né? Até porque é esse uma das recomendações cristãs, cuidar do semelhante. Nesse cuidar, pastor Edivaldo, não há o risco de ser incompreendido, sabe? Não há o risco de ter que enfrentar covardias. Sim, né? sim. Tipo assim, você está preparado para as consequências de se posicionar politicamente dentro de um ambiente que é hostil, de um ambiente que é vingativo e, sobretudo, até dramaticamente terrorista? Sim. Não há um medo, não? O receio, Val, a gente sempre tem, mas na verdade, quando a gente percebe o que a própria palavra de Deus diz, ela diz que o mundo ele jaz no maligno, então ele está dominado pelo maligno. Mas em outro momento ele vai dizer também, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí o que é que acontece? Quando a partir do momento que a gente se posiciona no tocante à fé, você já deve ter certeza de que o mundo vai se levantar contra você. Então, todos os outros setores que o mundo domina, que esse sistema tenebroso, que a palavra vai falar sobre isso também, né? Esse mundo tenebroso domina, você vai sofrer perseguição, e na política não poderia ser diferente, mas aí eu trago ainda um adendo. Na própria igreja, as trevas tentam influenciar, dominar. Não por acaso há igrejas que se chamam igrejas inclusivas, progressistas, que infelizmente distorcem a palavra de Deus e atuam contra os princípios da própria palavra de Deus. A gente também tem visto, pastor, alguns pastores que apoiam, inclusive o PCdoB,
E aí, quando a gente vai para a história, a gente vê uma incoerência enorme, porque em todos os países onde o comunismo comanda, há uma perseguição sistemática às igrejas. Sim. Você não vai ver, por exemplo, a Igreja Católica não é somente uma igreja, a Igreja Católica é um Estado. Sabe? O Sim. Papa é um presidente, tem equivalência diplomática de presidente. Sim. Os bispos são cônsuls, são como o cardeal é embaixador e o bispo é um cônsul. Sim. E todo padre é um agente diplomático, Sim. não é um agente religioso apenas, porque o Vaticano é um país. Pois mesmo dentro dessa realidade, você não vai ver em países como Coreia do Norte, China, Laos, a própria Cuba, a existência de igrejas católicas, que, repito, é um Estado. A Igreja Universal talvez seja a maior multinacional da religião nacional brasileira, mas você não vê templo da Igreja Universal nestes países, porque eles não permitem. Na Coreia do Norte, inclusive, os comunistas, flagrando alguém com a Bíblia ou em culto, eles matam sumariamente essas pessoas. Então é de uma incoerência enorme, é uma coisa beirando o satanismo, um pastor apoiar alguém do PSOL ou do PCdoB. O senhor concorda comigo, pastor? Concordo, Val, concordo sim, e infelizmente há essa incoerência, né? Porque, como eu disse aqui antes, fere os princípios cristãos, os próprios princípios bíblicos. Você falando aí da Coreia do Norte, na Coreia do Norte realmente você não pode professar uma fé religiosa, seja cristã. Muçulmanos também são perseguidos lá, mas obviamente a maioria são de cristãos, sejam católicos ou protestantes. Na China, curiosamente, há igrejas que são igrejas autorizadas, mas ainda assim você não tem a liberdade de cultuar, você não tem liberdade de pregar na rua, pregar para menor de 18 anos, pregar o evangelho, a Bíblia para menor de 18 anos é crime lá na China. E são países de uma ideologia marxista, comunista, né, socialista. Então eles pegam aí todos esses princípios aí de Mao Tse Tung, de Lenin, de Marx, aplicam, né, na sua forma de governo contra a população, e justamente o que a população menos tem é liberdade, em especial liberdade religiosa. E infelizmente é essa questão terrível, que é a questão dos pastores, igrejas que apoiam esse tipo de regime. Eu tenho até entrado em conflito com alguns amigos meus que são da prática da religião, são de alguns movimentos eclesiásticos, sobretudo da Igreja Católica, outros são até evangélicos, mas que apoiam, sabe, uma tal de Lício da Mata, apoiam o Daniel Almeida, que são deputados, são políticos do PCdoB. Eu falo, há uma incoerência enorme. É como se estivesse debochando do sofrimento dos irmãos de fé nos países comunistas. Sim. Porque como é que eu posso ser cristão apoiando alguém do PCdoB, do PSOL, do PCB, de partidos comunistas no Brasil, se eu sei que nos países comandados pelo comunismo, os meus irmãos de fé estão sendo perseguidos, roubados, estupradas, estão sendo massacradas por um sistema que aqui eu estou alimentando através do meu apoio e do meu voto para esses deputados inúteis, medíocres e parasitas. Há uma incoerência, Por isso que o pastor não pode deixar de participar, conscientizar as pessoas, porque muitas vezes as pessoas praticam esse apoio, o cristão, né, o evangélico, ao comunista, sem ter conhecimento. Sim. Aí é quando chega o pastor e fala, olha, a situação é essa aqui, agora você tem o livre-arbítrio, sabe? O comunismo persegue nossos irmãos de fé nos países onde comandam. Mas se vocês quiserem apoiar o comunista, vocês têm liberdade de fazer isso. Vocês só não vão poder depois dizer que não foram avisados. Verdade, e é interessante que nessa fala sua aí me fez recordar de algo que a gente procura sempre dizer, que naquele grande dia, né, quem conhece a Bíblia, quem crê na palavra de Deus vai entender o que eu estou falando. Deus não vai ter o inocente por culpado, nem o culpado por inocente.
Então, o que acontece? Na ideia de exposição do pastor, e eu sinalizo, olha, eu estou seguindo a Cristo, quem quiser seguir a Cristo, me segue. Enquanto eu estiver seguindo a Cristo, você está bem. Mas se em algum momento eu não estiver seguindo a Cristo, mesmo com o título de pastor, então você siga a Cristo e não me siga. Então o que a gente faz? A gente caminha e conduz, a gente chama, a gente não força, a gente não empurra, a gente não manipula, porque pastor de ovelhas, ele vai à frente e orienta, né? Chama ali as ovelhas. Infelizmente tem pastores que manipulam, mas eu, enquanto pastor, eu sei a quem eu vou prestar contas no final de tudo, e é o dono das ovelhas. Eu não sou dono das ovelhas, mas aquele que morreu e ressuscitou por elas é que é o dono. Eu vou prestar contas a ele. Então eu me sinto na obrigação, no dever de dizer, olha, tá aqui, o caminho é esse, não é esse, você vai escolher. E infelizmente nem todos fazem isso. A outra questão, além dessa questão da perseguição aos cristãos nos países comunistas, existem as pautas locais, as pautas nacionais no Brasil. Por exemplo, como é que pode um pastor apoiar um candidato, e aí eu me refiro a Lula, me refiro aos seus correligionários, PSOL, PT, PCdoB, que, por exemplo, apoiam pautas de transgêneros para menores, né? Ensinamentos sexuais para crianças, casamento gay, sabe? Quer dizer, são várias, liberação da maconha, desmilitarização da polícia militar, enfim, uma série de pautas que são satânicas. Que são satânicas. A Bíblia condena, inclusive. Algumas coisas que a Bíblia não se relaciona, não fala, mas são práticas de falta de bom senso. Então, por conta dessas pautas nacionais, por conta dessa ideologia anticristã, antifamília, antissociedade, anti-honestidade, ética, seriedade, é que seria mais motivo do pastor ou do evangélico, do cristão chamado comuns, sequer pensar em apoiar candidatos da esquerda, do PT, PCdoB, PV, PSOL. Eu penso dessa forma. O seu pensamento é diferente ou é igual, pastor Edivaldo Júnior? Eu acredito que a gente concorda em muita coisa, Val. Aí eu concordo com muita coisa que você falou aí. Eu tenho só uma questão de entender que quando eu aponto o evangelho, eu estou dizendo, olha, o caminho é esse e não aquele. Então, questões morais, questões que a gente entende, obviamente, você tem consciência, você tem maioridade, você acredita que você nasceu no corpo errado, olha, você pode fazer sua escolha, e hoje há liberdade de tantas coisas, mas você tem que entender que isso vai trazer consequência para você. Quanto à questão de crianças, né, há até uma fala curiosa que diz assim, cachorro vegano e criança trans, a gente já sabe de quem foi a escolha. Nunca foi desses dois. É do dono ou dos pais. Então, nesse caso aí, quem não apoia essas pautas anticristãs, Deus abençoa. E quem apoia, Deus perdoa, porque ele é benevolente. Mas tem que se cuidar espiritualmente. Perdoa desde que se arrependa. Sim. Porque o perdão, o arrependimento, ele vem antes. O perdão ele já está pronto, mas ele só vai fazer efeito na vida daquele que se arrepende. Mas tem muitos, infelizmente, que não se arrependem, que acreditam que dá para dizer que é cristão, apoiando pautas, apoiando ideologias que contrariam a palavra de Deus. Então, se você apoia isso, a sua regra de fé e prática, infelizmente, não é a Bíblia. É isso aí. Nós vamos a um breve intervalo, porque depois a gente vai buscar acontecimentos que são locais, né? Vamos falar um pouco de Bahia, de Itabuna, mas logo depois desse nosso intervalo nós vamos a um breve comercial, mas é muito rápido, é um pelar e um pecar.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Agora, batendo papo com o pastor Edivaldo Júnior, ele que é ativista, político também, e tem levado a Itabuna a mensagem do alerta, né, do cuidado que nós temos que ter com as chamadas víboras da política. E nós estamos num estado que vem há quase 20 anos sendo governado pelo PT, e com índices que nos envergonham, que criam um vexame muito grande, porque os piores índices de educação, de saúde, segurança pública, geração de emprego, meio ambiente, enfim, economia, estão na Bahia. E não dá para entender. E aí eu pergunto para o pastor Edivaldo, o que é que faz, pastor Edivaldo, o baiano insistir em permanecer sendo governado por pessoas que já demonstraram não terem condições de levar até a população o alento, o acalento de uma melhoria de qualidade de vida? É curioso porque eu estou passando aí das 4 décadas de vida e eu já ouvi uma história curiosa quando você trouxe aqui no início, né? Fulano de tal rouba, mas faz. E a gente ainda vive nesse momento, Val, com a ideia do coronelismo, o ranço do coronelismo, um clientelismo. Então, o político, e aí principalmente aí, o político do PT, infelizmente, você que é de esquerda, você que infelizmente foi cooptado, aí, capturado pelo discurso da esquerda, a gente tem que entender e perceber que o que eles fazem são isso, eles dão uma penca interessada no cacho. E o povo, infelizmente, vai nessa. A gente viu aí nessas eleições, tanto de 2022 quanto nas eleições do ano passado, né, o que a esquerda fez e seus partidos agregados fizeram e como a Bahia continua sofrendo. Nós tínhamos o pior secretário de educação e esse pior do Brasil, né, o secretário estadual, e esse secretário estadual se tornou o governador da Bahia. E agora a gente está indo aí para o 5º ano de governo de um prefeito que a cara da cidade é a cara do governo dele, buraco. A gente vê, pastor Edivaldo, que a Bahia tem nos preocupado muito em função, sobretudo, da violência. Eu tenho falado que nenhum empreendedor vai querer investir no estado onde não haja segurança para os seus fornecedores, para os seus trabalhadores. O que está fazendo a Bahia não fazer esse enfrentamento que é necessário ao crime, sobretudo na questão preventiva, porque segurança pública não é só polícia na rua. Há toda uma contextualização de educação, assistência social, inserção no mercado de trabalho. O que é que, no seu entendimento, faz com que nós permaneçamos sendo governados por um governo cujos índices são deploráveis, sobretudo nos últimos anos? Eu não tenho memória curta.
E eu me recordo de um político baiano dizer que o tráfico emprega jovens. O tráfico emprega jovens. Como se traficar, como que se ser aviãozinho do tráfico fosse emprego. Só um minuto. Esse polícia está se referindo é aquele que disse que comprou 300 respiradores numa empresa de maconha nos Estados Unidos e que até hoje ninguém viu nenhum desses respiradores e que com certeza essa falta causou a morte de muitos baianos. Você está se referindo a esse? Com certeza. É Rui Costa. Com certeza. O atual chefe da Casa Civil, senhor Rui Costa. E daí a gente tira, então, se ele olha e diz que o tráfico, o crime organizado, ele gera emprego, ele vai combater isso? Não vai. E o que a gente está vendo hoje na Bahia, inclusive em Salvador, que o Comando Vermelho e o PCC, salvo engano, eles estão agora disputando espaços de forma ferrenha, está acontecendo isso com Salvador. E, infelizmente, Itabuna não está longe dessa realidade e a gente sofre, são políticas públicas. A política de segurança, ela é obrigação do Estado, né, do governo da Bahia, e a gente está vendo a realidade em toda a Bahia. A gente também sabe, pastor Edivaldo, que o PT jamais ganharia a eleição na Bahia se não tivesse cooptado, por exemplo, o partido do centro-direita, como o PSD e como o PP. E agora nós estamos assistindo um festival de cooptações de deputados, como por exemplo o Pancadinha, que foi eleito pela direita, ou seja, foi eleito pelo bolsonarismo, pelo carlismo, mas hoje está cooptado pelo PT. Essa correlação do PT com esses partidos, você acha que foi o que efetivamente fez com que o PT permanecesse por 18, 19 anos no governo? Ou se não tivesse PSD e PP na coligação, jamais seria eleito o PT na Bahia? Eu acredito que não, acredito que de fato não teria sido eleito, mas a gente tem que entender também que se não fosse o PSD, se não fosse o PP, seriam outros. O PT ele consegue isso, ele consegue agregar para o mal, infelizmente. Não à toa nós temos aí os senadores, né? Coronel Ângelo, temos o Otto Alencar e pelo PT nós temos o Jacques Wagner, que inclusive está sendo empurrado para ser relator do PL da anistia. E aí, com certeza, é para melar toda essa tentativa da gente desfazer as injustiças do STF. Sobre a anistia, a gente está vendo que muitos políticos estão sendo anistiados, como Sérgio Cabral, mais de 4 anos de cadeia, vários outros estão sendo anistiados, mas pessoas de 70, 80 e poucos anos, né? Uma senhora de 30 e poucos anos que pinchou com batom uma mensagem na estátua da Justiça, condenada a 14 anos. Enfim, estamos assistindo uma aberração de ataque à própria Constituição, protagonizado por proponentes do PT no STF. Como é que você está vendo isso? Essa questão da anistia, sabe? A gente não deveria nem estar buscando anistia, porque não tem sentido essas condenações desproporcionais e injustas. Qual a sua visão a respeito desses acontecimentos sobre a questão da anistia? Para mim está muito claro. Foi tudo armado. Infelizmente, a gente não tem um sistema do judiciário que funcione de forma correta. Os princípios constitucionais, as garantias constitucionais foram jogadas na lata do lixo. A gente não tem mais o devido processo legal e a gente vê aberrações como essas, né? A gente está falando agora de anistia para aqueles que foram para os presos políticos de 8 de janeiro, mas a gente está esquecendo de falar de Daniel Silveira, deputado. A gente está esquecendo de falar de Roberto Jefferson. A gente está esquecendo de falar de Oswaldo Eustáquio, que está fora do Brasil, exilado na Espanha. Então, assim, uma série de situações que a gente sabe que contraria. E, no tocante ao PL da anistia, se a gente não levarmos as coisas a sério, vai ser só mais uma letra morta. Vai ser uma lei que não vai ser cumprida, porque o STF dá uma canetada
e julga inconstitucional e acabou. É isso aí. Em resumo, STF hoje não representa a justiça justa. De forma alguma. Lula não representa o governo sério. Prova disso é que não tem apoio popular. Jerônimo é um fracasso a nível de governador baiano. Não comanda o Estado. O Estado está no comando de outras pessoas. Augusto Castro não teria seu apoio. De forma alguma. A Câmara atual de Vereadores não tem a sua anuência. Totalmente conivente com o Executivo. E isso não é independência. Dá para ganhar do PT no que vem. Com voto auditável, sim. Sem voto auditável, não. É isso aí, querido. Quero agradecer, Edivaldo Júnior, a sua participação conosco. Outros momentos, né, deveremos ter. Sucesso na sua caminhada e Obrigado. que você possa, de fato, formar opinião junto a esse povo que precisa de melhores informações. Obrigado, Val. Obrigado a todos. Deus abençoe. Parabéns ao pessoal da TVI. É isso aí. Obrigado a vocês também que têm sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.